Olha só, agora tem uma entrevista bem importante, a gente também pede a sua participação. Vocês já se deram conta que metade do ano está indo embora? É dia 25 de junho, gente, última semana do mês. O semestre está acabando, mas tem a outra metade inteirinha pela frente. Daquela lista que você se propôs a fazer lá no início do ano, o que falta? E como correr atrás dos nossos objetivos? O coach Thiago Tombini vai nos ajudar. Thiago, seja muito bem-vindo ao Ver Mais, fique à vontade aqui na nossa casa. Muito obrigado, muito obrigado. Olha só, quando a gente faz aquela listinha, né, que pelo menos é recomendado, para quem não fez, dá para fazer hoje ainda, né? Aquela listinha que a gente faz na virada do ano, vamos prometer o que eu quero esse ano, né? Arrumar casa, voltar a estudar, né? Sempre dá tempo, né? A gente não sabe quando é tarde porque você não sabe quando vai morrer, né? Então, se você viver mais 70 anos, você está com 30, não é tarde você começar hoje. Mas quando você fala de objetivos de vida, quanto antes você começar, melhor. Então, quando nossos pais, né, começaram a vida, se você analisar, você vai perceber que muitas vezes não havia uma cobrança muito grande para eles construírem patrimônio, para eles obterem coisas, para eles alcançarem coisas. Tudo era mais leviano, porque as pessoas herdavam, por exemplo, a terra dos pais, herdavam a casa, herdavam o negócio, e hoje, devido a todas essas mudanças, a essa transformação, há uma cobrança para que as pessoas vençam. Então você vê hoje a depressão, é um dos assuntos mais abordados hoje no mundo, como o mal do século. Tem crianças que não sabem nem falar o próprio nome, mas já estão passando por depressão. E o que é isso? Isso é cobrança. então a criança você tem que aprender inglês, você tem que aprender francês, você tem que começar a estudar, já começa, eu tenho um filho pequeno, então você tem que falar, ele não fala, ele só faz um monte de coisa, só fala a mesma palavra, mas ele não progride. E quando você se torna jovem, você tem que entrar numa faculdade. Se você não decidir por que faculdade você entrar, o pai vai decidir por você. E o pai acaba decidindo e acaba formando uma pessoa frustrada. Por quê? Eu prefiro errar pelas minhas escolhas do que errar pelas escolhas dos outros. Imagine que coisa, eu errar por uma escolha que uma outra pessoa fez para mim. Então, para o pai, para a mãe, cada pessoa tem seu tempo, tá? Cada pessoa tem seu tempo. Eu posso demorar 3 anos para aprender inglês, eu posso ter um amigo meu que demora 7. Ele não é mais burro, ele tem o tempo dele. De repente, no tempo em que ele aprendeu inglês, ele desenvolveu outras 3 habilidades que eu não tinha. Em contrapartida, cada um tem as suas habilidades, né? Isso tem que ser respeitado, né? Pouquíssimas pessoas no mundo, Fabiana, sabem trabalhar sob pressão. Sob pressão. Então, quando há uma pressão muito grande na pessoa, gera o que gera, por exemplo, na luz. Quando você tem muita pressão num transformador, o que acontece? Gera um apagão, né? Então, o que acontece com uma pessoa quando ela é pressionada ao extremo? Gera um apagão. Respeitar o tempo das pessoas. Mas começar tem que começar. Pois é, e como começar isso com tranquilidade, como saber o seu tempo. Já que você falou das crianças, a gente pode falar um pouquinho hoje com quem está em casa, né? Como incentivar os filhos, os netos, a fazer esse planejamento com cuidado e depois segui-lo com tranquilidade e respeitando os próprios limites. Ok. Então, se eu tenho uma família, por exemplo, que tem um negócio particular, eu posso infiltrar o meu filho desde pequeno no negócio. Ele pode fazer parte do negócio, ele não precisa trabalhar, tá? Não é trabalho escravo. Sim. Ele pode fazer parte do negócio. Se ele tá... Hoje você existe séries, documentário, programas de televisão que você assiste, que faz a pessoa criar um universo para ela. E o pai pode perceber aonde a criança está se infiltrando, o que ela mais gosta. E ele pode ir ajudando a criança. Você imagina hoje o pai do Neymar. O pai do Neymar viu que ele tinha um talento. Né? E poderia ter dito o que a maioria dos pais dizem para as crianças: você não vai jogar bola, é 1 em 10 milhões. E o pai dele olhou para ele e viu uma pessoa diferente. O pai do Luan Santana olhou para uma pessoa, que é o Luan Santana, e disse: cara, você estava tocando violão no colégio, você tem dom. Quantos pais olham e veem o dom, o talento no filho? Eu acho que quando você olha para o teu filho de uma forma diferente, não somente com o carinho de pai, mas com aquela ternura de quem quer ajudar. Porque você pode fazer uma pessoa desenvolver algo, mesmo que ela não seja boa naquilo, ela pode melhorar. E para a criança é muito importante isso. Para mim, a parte mais importante, quando você analisa, por exemplo, o que uma pessoa quer, é o como ela se comporta, como ela fala, como ela se projeta. Se eu falo muito sobre uma coisa como futebol... É o brilho nos olhos, né? Claro, é lógico que eu gosto de futebol. Por exemplo, se eu falo muito sobre, por exemplo, treinamento, capacitar pessoas, liderar pessoas, é lógico que eu vou tender a ir para esse caminho. Então, a postura da pessoa, a linguagem da pessoa, a comunicação da pessoa, fala o que ela é.
Tiago, já que a gente começou esse papo, a gente vai chegar lá, né, nas metas, mas já que a gente começou com as crianças, eu já li alguma coisa do tipo, a média da escola é meio injusto, né? Porque todo mundo tem que ser igual, enquanto um é muito bom em português e o outro é muito bom em matemática, isso também tem que ser visto, né? E aprender um pouquinho os professores e os pais, deixarem que a criança seja boa naquilo que ela é e talvez se ela ficar um pouquinho atrás do outro não tem problema. Houve umas mudanças no ensino da nossa época, de repente, né, pelos nossos pais, para hoje, né? As salas não estão mais tão povoadas, né? Antigamente as salas eram muito povoadas, hoje não são mais tão povoadas. E eu acho que o professor ele está tendo uma capacidade de olhar para cada aluno e ver cada um deles de forma diferente. Na minha época não. Se eu tinha uma dúvida e se a sala não tinha dúvida, eu passava despercebido. E se eu levantava a mão, eu estava atrapalhando os outros, né? Então eu acho que houve uma mudança. Mas o professor ele tem que humanizar mais. Ele tem que olhar para o aluno e questionar o aluno e, às vezes, chamar o pai, chamar a mãe e dizer o seguinte, olha, o teu filho, ele não está progredindo aqui. Eu acho que ele precisa de um professor pós-aula, né? Entre uma aula e outra, ele precisa de uma ajuda que ele vai trabalhar isso. Porque o que acontece? A criança se acha burra e cria boa parte das crenças dela nessa idade. Porque ela vai lá, ela é boa numa matéria e não é boa em outra. E daí os alunos caçoam ele, né? Hoje é bullying isso, né? Sim. Mas caçoam. Você é burro nisso. Aquilo entra na mente da pessoa. Sim, o professor pode mudar todo o destino, né? Pode. Talvez profissional. Eu sou jornalista porque uma professora de redação me disse que eu era boa e que eu tinha que escrever. E realmente aconteceu. Enquanto que ela, de repente, pudesse dito que eu não era tão boa, né? E acontece isso. Claro. De frustrar de uma pessoa deixar de fazer alguma coisa porque realmente recebeu um não ou foi caçoada lá na infância. Fabiano, uma pessoa pode desenvolver uma fobia de não falar em público, né? Uma fobia de ter, tipo assim, repúdio de público, porque na escola ela era caçoada. Uma pessoa ela pode ter medo, fobia de entrar na água, porque numa brincadeira de crianças, numa piscina, ela foi levada para baixo e quase se afogou. Então, basicamente, boa parte das crenças estão ali. O cérebro da criança, ela funciona nessa época como uma esponja. Ela só absorve, ela não questiona. Ela não tem conhecimento para questionar. Então tem que ter muito cuidado, né? A criança, ela tem uma pureza que faz ela falar o que ela quer. O adulto não. O adulto ele se frustra, né? Então ele se fecha. Mas a criança tem aquela pureza de dizer, mãe, eu quero ir para esse lado. Só que ela também cansa de bater na porta. Quando ela bate, ninguém atende, ela tende para ir para o outro lado. A criança tem uma coisa que o adulto não tem. A capacidade de persistir, de não desistir. Você imagina que a pessoa começa engatinhando, caminhando, correndo, andando de bicicleta, subindo em árvore. Você nunca viu uma criança, por exemplo, não aprender a caminhar. Mesmo caindo 1.200, 10.000 tombos. Você nunca viu uma criança não aprendendo a andar de skate ou de bicicleta, mesmo caindo 5.000 tombos. O que acontece é que quando a gente se torna adulto, a gente acaba não conseguindo ter essa mesma persistência. A gente tem uma facilidade de optar pela desistência. Porque se a gente continuar e a gente errar, o que vai acontecer é que vai cair um monte de coisa sobre a gente. E a gente com o que os outros vão falar, com o que vai acontecer, né? Até chegando nesse ponto agora, por exemplo, aprender uma língua, né? A pessoa vai, fala um pouquinho, acha que não está falando errado, já desiste. Né? Então, por exemplo, vamos chegar nesse ponto aí. Se eu coloquei lá no meu início do ano que esse ano eu ia aprender inglês, e não consegui até agora e fico com esse medo, né? Vou tentar falar ali, não consegui, fiquei com vergonha. O que a gente pode fazer, Tiago, nesse caso? Eu tenho um exemplo bem prático aqui. Você vai ter que fazer toda a tua decisão com base no significado que aquela decisão tem para ti. Por exemplo, é o seguinte. Imagine que eu começo inglês hoje, porque o meu pai me falou que se eu terminar o inglês daqui a 2 anos, eu vou fazer um período de intercâmbio nos Estados Unidos, vou trabalhar numa estação de esqui, vou morar numa casa de uma pessoa de lá e vou ter a chance de construir minha carreira no exterior. Eu tenho um significado muito grande e eu vou trabalhar duro para fazer o inglês. Agora imagine, por exemplo, que eu olho para essa situação e digo o seguinte, a minha melhor amiga vai começar inglês, então eu tenho que começar inglês também. E eu começo inglês pela minha amiga, não há significado nenhum. Amizade. Sim. Porque uma pessoa aprende e outra não aprende? Não pela motivação. Em suma, quando você tem um propósito, quando você tem um sonho, você não tem motivação. Porque ir para academia não motiva de cara. Ir para academia gera dor, gera desgaste. Qual o significado de você ir para a academia? O significado é eu emagrecer, me manter mais bonita, viver mais, estar mais bonito para o meu marido, estar mais atlética, cuidar da minha saúde. Se você não tiver significado, a sua meta é em vão. Então, quando a pessoa vai começar o curso de inglês, a primeira coisa é, qual o significado dessa decisão? Qual o significado? O quanto significa para mim? Qual é o motivo disso? Se o motivo for forte, a motivação acompanha. Agora, se o significado não for forte, você não faz.
Simples assim. Então, as decisões que ocasionam em não acontecer, não gerar um determinado resultado na vida, não são porque você não tem motivação, são porque você não tem significado. As pessoas buscam coaches, buscam mentores para conseguir motivação. Motivação ninguém dá. Elas têm significado, elas abrem caminhos. Mas aí vocês ajudam nisso, né? Porque agora no começo do programa eu provoquei as pessoas. Até nossos números estão na tela, gente. É o 98405-2073, é o nosso WhatsApp, 3319-2500, para quem quiser ligar e deixar sua pergunta aqui para o Thiago, para a gente falar um pouquinho sobre essa motivação. E Ver Mais Oeste no Facebook. Um beijo também para quem está participando com a gente aí na live do Facebook. Mande sua pergunta aqui, o Thiago vai continuar com a gente. Até o Thiago deu uma deixa agora, que foi até um erro meu, quero pedir desculpa para quem está em casa. A gente falou que o Thiago é coach, mas tem muita gente que ainda não conhece o que é um coach, o que o coach faz, né, Thiago? Vamos falar um pouquinho? O coach ajuda as pessoas a encurtar o caminho entre elas e os sonhos, a realidade que elas querem viver. Na verdade, a maioria das pessoas tem uma realidade conturbada sobre o que eles querem viver, o que eles podem viver. Muitas pessoas vêm para mim e dizem, Thiago, olha, eu gostaria de realizar isso na minha empresa. Daí eu digo o seguinte, sério? É isso? Isso é fácil, a gente pode ir um pouco além. Porra, todo mundo sempre caçoa que isso aqui é muito difícil. Ninguém acha que eu consigo isso. Não, mas nós temos um nível além disso. Você é o primeiro cara que me faz sonhar fora da caixa. Então o coach, ele faz isso. Ele questiona a pessoa. Ele questiona. Ele expõe as fraquezas, expõe as forças e ajuda a trabalhar os pontos fortes das pessoas. Um dos grandes mitos que a gente tem é trabalhe os seus pontos fracos. Isso é burrice. Porque eu vou trabalhar o que eu não sei. Por exemplo... Pois é, como eu falei da escola, né? Claro. Porque adianta ficar insistindo que a criança não adianta, ela não nasceu para matemática. Não vai. E sabe qual é que é o grande problema, Fabiana? A gente tem duas vertentes na vida. As pessoas acham que o maior medo da gente é a morte. Não é, porque você sabe que você vai morrer. O maior medo do ser humano é a rejeição. E isso que faz com que a pessoa não faça algo. Imagina, medo de ser rejeitada, medo que não dê certo. Se você é um empreendedor, se você é um empresário, não vai dar certo muitas vezes. E você vai ter que arcar com aquela situação, você vai ter que passar por cima daquilo e fazer de novo. Um empreendedor é um cara que errou consistentemente e aprendeu a esculpir o sucesso. E um fracassado é um cara que errou uma ou duas vezes e viu que não era por aquela porta e não tentou outra. Sim. É muito simples. Tá certo. E você? O que você quer em casa, né? O Thiago falou que às vezes as pessoas não conseguem determinar o que querem. Vamos falar sobre isso depois do intervalo, Thiago? Continua com a gente, por favor. A gente vai dar uma pausinha aqui no Ver Mais. Continue com a gente, mande sua mensagem, mande sua pergunta. O Ver Mais já volta depois do intervalo.